Boa noite, companheiras e companheiros. Vocês estão me vendo assim de uma forma engraçada, né? E essa dona que uma vez aí achou que, por eu estar com uma camisa listrada, né? Ela achou que era a roupa do presidiário. Não sou presidiário. Eu não sou como o seu mito, sabe? Eu não fui condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, de chilindró, certo? Essa boina veio de Cuba, de uma amiga que me trouxe de Cuba, que eu conheço muito bem. Não estou falando bem nem mal de Cuba. Eu simplesmente, essa boina veio de Cuba. Vocês estão vendo que ela tem a estrela, né? E também tem a representação, a foto, né? Do Che Guevara, né? Eu não vou dizer aqui, pioneiro por el comunismo, seremos como el Che. Não vou dizer nada disso. Mas a dona que me viu de camisa, que ela disse camisa de presidiário, a outra, porque eu estava simplesmente com a parte, estava sem camisa, evidentemente que vestido na parte inferior, mas sem camisa, com umas tatuagens aqui de papai, meu filho, mamãe e tal, não é? E já vou advertir, vou fazer mais tatuagem, vou fazer minha irmã nesse braço e minha tia nesse outro braço. Então vocês vão ver que eu estou todo tatuado. Vejam bem, mas eu estou tatuado, uso boina, comunista, mas sou educado, educado e instruído, coisa que essa gente não é. Vive no mundo do paralelismo, entendeu? O mundo fantasia, vivem no mundo de fantasia como Alice, entendeu? Então, essa gente agora deve estar pirando na batatinha, né? Por quê? Vejam bem, mas não é isso, deixando essa gentalha de lado, né? As companheiras, vamos dizer, não, companheiras não, porque isso aqui, companheiro, camarada, não se aplica a essa gente. É uma denominação muito vaga para essa gente. Eles não conseguem entender realmente o que é isso. Entendeu? Eu, de antemão, advirto, não sou comunista, sou realmente de esquerda. Não sou comunista, certo? Mas defendo alguns pontos dentro do comunismo. A China é um país comunista, e olha quanta coisa boa tem. Bem, Cuba também é comunista, olha quanta coisa boa tem também. Agora, o embargo feito contra Cuba, desde o presidente Kennedy, não que tenha feito o embargo direto, mas logo depois, não é, com infiltrados cubanos nos Estados Unidos, né, começou aquela onda, não, temos que aislar a ilha caribenha, temos que deixar essa gente apartada. Então, aquele que negociar com Cuba vai ser mal visto aqui, vai ter impostos cobrados duplamente, vai ser taxado, assim como recentemente fizeram com o Brasil. Bem, pois bem, mas não é isso que eu venho aqui falar. Eu recebi de um companheiro, hoje, já tinha lido algo sobre. Vocês sabiam que a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, Texas é um estado bem ao sul dos Estados Unidos, fronteira com o México, é um estado grande. Vocês sabiam que o reitor dessa universidade foi simplesmente colocado para fora porque ele simplesmente, nas aulas, não somente de filosofia, mas nas aulas que se aplicava, não é, a leitura do filósofo grego Platão, não é, principalmente no banquete, não é, o banquete de Platão. Essa gente de um mundo
de um mundo inexistente, porque eu acredito que não exista nenhum mundo capaz de poder concentrar essa gente, essa gentuça, entendeu? Estamos falando agora de Estados Unidos, do presidente Trump e de todos os seus asseclas, como Marco Rubio e outros mais. Pois bem, o vice-presidente também, a mesma coisa. Pois bem, o reitor da universidade foi simplesmente afastado. Por quê? Porque o mundo trampista, que é o mesmo mundo do maldito presidiário no Brasil, né? Mundo de não intelectuais, eles nunca conseguiram ler um livro, ele simplesmente foi afastado, o reitor, por estar lecionando, e como parte do currículo, o banquete de Platão, né, o filósofo grego, né, que viveu entre o século IV e o século III a.C., né, era uma das disciplinas, né, de alguns variados cursos, inclusive de filosofia. Você não pode fazer filosofia sem estudar Aristóteles, Platão, o mundo pré-socrático, nada disso. Mas essa gente, certo, que não entende, nunca viu isso, eles simplesmente afastaram o reitor, mandaram embora, deram um pontapé na bunda do reitor. Porque lá, nessa obra, O Banquete, em algumas partes, não é que eles façam ideologia de gênero e de um idealismo. Não. É que a obra toda em si se completa com isso. Mas eles não entendem. Então, o professor, um dos professores da tal matéria, simplesmente foi, esse professor e outros mais, né, foram simplesmente obrigados a não mais colocar essa obra literária, né, que desenha o nosso comportamento filosófico ocidental. Eles simplesmente foram obrigados a não lecionar. Agora, onde vocês imaginam? Olha só, Platão viveu nos séculos IV e III a.C. Veja bem, de lá para cá se vem ensinando, né, em ágoras e escolas, universidades e tudo, essa obra riquíssima, O Banquete, assim como tantas outras de Platão, entendeu? E essa gente simplesmente mandou proibir. Agora, quem é que informa ao presidente americano dessas coisas? Vocês lembram que eu falei a palavra asseclas? Lembram? Então, são esses asseclas malditos, sabe? Que acham que o mundo tem que ser esse conservadorismo, essa doutrina bíblica, que é isso, e acabou. Nada mais além disso. Então, como isso não pode se perpetuar, porque sempre vai ter alguém em contra, o caso desse que vos fala, e tantos outros, como esse meu companheiro que também me mandou a matéria, não é? Eles deveriam se preocupar com coisas mais interessantes. Vocês estão vendo as grandes passeatas, certo? E eu não sei se já houve caso de alguma morte, mas foram muitos já machucados por essas passeatas contra o tal ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Veja bem, vocês têm ultimamente muito ouvido falar em um personagem que nunca teve assim tamanha relevância fora do mundo dos Estados Unidos, principalmente daquela área de Miami. Ele realmente nasceu em Miami, estudou na universidade lá de Miami, filho de cubanos, se formou em advocacia e sempre com aquela tendência, não é,
do que eles chamam lá da Cuba do exílio. Para mim não existe nenhuma outra Cuba que não seja a Cuba, a ilha caribenha, com a capital Havana. Mas eles diziam isso. Pois bem, eu não sei se vocês conhecem algo a respeito do embargo a Cuba. Antes do triunfo da Revolução de 59, quando o Fidel, Raul, outro também que vocês desconhecem certamente, Camilo Cienfuegos, né? Grande personagem no triunfo da Revolução de 59, da Revolução Cubana, né? Que depois o gastador, certo? O esbanjador, o enriquecedor, né? Ilícito das riquezas da ilha, Fulgêncio Batista. Pois bem, alguns personagens saíram da ilha antes e levaram todos os seus pertences. O que eu me refiro a todos os seus pertences? Suas riquezas. Era gente de muita condição. Por exemplo, como o senhor, eu vou falar em espanhol, como se pronuncia, Jorge Mascanosa. Esse que já está para lá do inferno. Pois bem, nos Estados Unidos, esse elemento fundou a Fundação Cubano-Americana. Como eu comecei a falar com vocês de embargos e tal e coisa, de Kennedy para cá, não é que tenha sido embargo com Kennedy, não. Mas já no Bush velho, no Bush pai e aquela coisa toda, né, isso foi crescendo. Então você não podia nem mandar mais uma carta de Miami a Cuba. Quer dizer, um parente que estava em Miami, um parente cubano, não podia mandar carta a um pai, a uma mãe, a um irmão, não podia. E se uma carta já não se podia, muito menos fazer qualquer envio. Mas aí o que foi criado? Foi criado as empresas de remessas, não utilizando o correio americano porque não fazia esse papel. Agora, a quem pertenciam essas empresas? Lembra que eu falei o nome dele? Jorge Mascanosa? A esse elemento. E alguns outros parceiros do elemento que também se dedicaram a isso, que tinham um patrimônio vultoso. O senhor Marco Rubio, né, que sempre teve metidinho na política, está querendo alçar um voo, mas eu acho que a asa não vai conseguir, porque ele não é uma ave de rapina, sabe? Ele está achando que vai ser, nas próximas eleições, o favorito e o vencedor, né, das eleições pelo Partido Republicano. Vocês podem estar vendo que o Partido Republicano já está, vários congressistas estão totalmente em contra a política trumpista. Então, esse elemento, Marco Rubio, não é? Tem um histórico de simplesmente tratar a como dê lugar, afundar mais e mais a ilha caribenha, Cuba. Isso é o que eu estou dizendo a vocês. Essa gente toda, essa gentalha que se preocupava em me ver assim com o peito cheio de tatuagem e mostrando algo possível de se mostrar. Eu não estava mostrando a minha bunda, nem meu pinto, nem nada. Não, simplesmente eu estava sem camisa, um calorão, eu estou dentro da minha casa e aquele que não estiver satisfeito, simplesmente que não assista o vídeo. E não querendo ser grosseiro, porque eu sou bastante educado. Mas essa gente não leu. Olha, quando muito, essa gente faz palavra cruzada e o nível mais fácil.
o nível mais fácil. Eles não conseguem. Suponhamos que o nível mais fácil seja o nível 1. Eles não conseguem passar para o nível 2. Porque a total desinformação, a total vontade de leitura, não é? A total estupidez devido a vários parâmetros, inclusive o religioso, sabe? Que às vezes é aquele que gosta de escutar a palavra do pastor, sabe? Então, essa gente, assim como no mundo católico também, eu conversando uma vez com uma senhora, ela me disse, o senhor tem que ir à igreja para ter a salvação. Minha senhora, de que salvação a senhora está falando? Hein? Eu imagino que a senhora, em termos de teologia, seja totalmente analfabeta. A senhora vai, simplesmente reza aquela novena, 20 vezes a Ave Maria, 30 vezes a Salve Rainha, não sei quantas vezes o Pai Nosso, para aquilo ali achar que vai receber alguma graça. Bem, a graça não se recebe assim. Não se diz que Deus está em toda parte. Se Ele está em toda parte, Ele também está em mim. Deus não é tudo? Eles não dizem que Deus é tudo? Considerando que eu possa ser uma porcaria. Bom, concluam comigo. Considerando que eu possa ser uma porcaria, que não o sou, mas, mesmo que o fosse, Deus também seria essa pessoa que vos fala. Não é? Ele é tudo. Então, ele é, no geral, tudo o que se pode ver e o que não se pode ver. Eu não tenho essa crença, mas acredito que seja razoável pensar dessa forma. Agora, já se partimos, né, para o mundo neopentecostal, aí a estupidez, ela se agranda, olha, em gênero, número e grau, e aceleradamente, vai em proporções plurigeométricas. Eu não sei se essa gente me entende. Então eu perguntei a essa senhora se ela sabia alguma coisa do começo da Bíblia, do Antigo Testamento, do Gênesis. Bem, pouco soube me informar. Aí avancei um pouco mais. Perguntei sobre as cartas de Paulo, do apóstolo. Tão pouco soube me informar. Quer dizer, essa senhora desconhece a Bíblia. Essa senhora, quando diz, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ela não sabe que camelo, ela pensa que é o animal. Ela jamais vai imaginar, ou ele, que camelo seja aquela corda altamente espessa, de diâmetro avantajado, que amarravam, eu vou dizer caravelas, não sei se naquela época era a expressão usada, mas os barcos, as embarcações de grande porte, nos portos, e até hoje. Então a palavra camelo é isso. Não soube falar das cartas de Paulo, nunca leu nada de teologia, nunca escutou nada de teologia, nunca ouviu nada de teologia reversa. Então essa gente é um zero à esquerda e se dizem sabidos. Essa gente acompanha o mito, essa gente reza para pneu, essa gente bota telefoninho na cabeça tentando se comunicar com ET. Ó, né? Deus me livrará, supondo que eu seja o ET, não é? Todos vão me chamar de ET, não é? Supondo, Deus me livrará de estar com essa gente. Mas essa gente é simplesmente isso e muito mais que eu estou falando. E daí para pior. E daí essa gente apoiar a um Dudu Bananinha, não é? Um conspirador contra a República, não é? Que deu com os burros na água,
não é? Aquele Paulo Figueiredo, o Gengivão também, não é? Que está nos Estados Unidos foragido, o Paulo Figueiredo, neto do ditador Figueiredo, e tantos outros. E toda essa caterva maldita. Bem, se vocês acham que eu não tenho um pouquinho de cultura, estão bastante enganados. Eu sou bastante culto. O fator de eu fazer pinturas, de escrever muitas coisas e de pegar na enxada, não significa que a minha parte intelectual esteja desativada. Ao contrário, ela é bastante ativa, né? E por isso eu faço esses vídeos. Primários, sim, mas com conteúdo. Bem, é isso que eu queria falar a vocês hoje. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.